Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós pensamos nas notícias, nas informações e olhamos para elas do ponto de vista bíblico para tirarmos algumas conclusões e atitudes daquilo que é a nossa posição como cristãos. Na ordem do dia está o novo confinamento. Nós fomos, informados ou colocados debaixo de um decreto de confinamento por parte das autoridades. Inicialmente um confinamento um pouco mais leve, ainda com funcionamento pleno das escolas e com exceções, que eram 52, mas percebendo o agravamento da situação, e nós de facto estamos a viver um momento dramático daquilo que é a evolução da pandemia. O milagre português deu a volta ao contrário e Portugal encontra-se nos primeiros lugares do mundo no número de infectados e em óbitos no que diz respeito ao tamanho da nossa população. E então o recrudescer, digamos, das medidas, o endurecimento deste confinamento, tendo em conta a necessidade de realmente afastar as pessoas. O contágio acontece apenas por contato. Se não há contato, não haverá contágio. A lógica é bastante simples e é isso que tem sido feito. É muito interessante nós percebermos aquilo que tem sido a onda, digamos, da mídia que está à nossa volta. O agravamento da situação nos Estados Unidos da América, evidentemente que era devido, a culpa era essencialmente do presidente Donald Trump. A situação de agravamento da situação no Brasil, sem dúvida nenhuma de que a culpa era do presidente Bolsonaro. A culpa do agravamento da situação em Portugal, evidentemente que a culpa é da população. E parece haver aqui uma forma diferente de fazer a avaliação das coisas e das situações. É uma forma estranha de governar quando nós percebemos que as coisas não são pensadas a longo prazo, mas são decididas de 15 em 15 dias. Vamos tomar esta medida e daqui a 15 dias logo se vê. Se isto estiver bom, a gente faz, se não estiver, a gente toma a decisão de outra maneira. É claro que nós percebemos que a decisão do confinamento vai muito além daquilo que são apenas as orientações do ponto de vista da saúde. Há implicações muito grandes do ponto de vista económico e emocional. Mas também é verdade que a população já viveu um confinamento e tem uma nova maneira de enfrentar este novo confinamento. Há, sem dúvida, lições muito importantes para nós tirarmos de tudo isto que estamos a viver. E eu creio que a primeira de todas, e é aquela que devia ser mais impactante, e infelizmente, provavelmente não vai ser, que é a lição muito significativa sobre a fragilidade da humanidade. Nós podemos lembrar que estamos praticamente a um ano do início da pandemia, ou seja, há um ano atrás nós já estávamos bombardeados com notícias da situação do que estava a acontecer, já não era só China, já estava a chegar à Europa e nós começávamos a ver que podia eventualmente chegar a nós. É claro que em janeiro do ano passado ainda não estávamos muito assustados, mas já víamos as coisas começando a se aproximar. A verdade é que nós temos quase um ano em que a pandemia ataca com toda a força, em que a humanidade como um todo, podemos dizer assim, se esforça para lutar contra ela. Um ano em que o mundo inteiro investiu bilhões e bilhões para que uma solução fosse encontrada. Um ano em que a ciência está praticamente toda voltada com um único objetivo: combater esta virose a nível internacional. Um ano em que o homem só pensou praticamente e só falou sobre este assunto, deixando de lado tantas outras coisas, com um custo altíssimo naquilo que tem sido a mortalidade de todas as outras patologias que não deixaram de existir. E passado um ano de todo este investimento, de todo este esforço, de toda esta dedicação da nossa ciência e da nossa humanidade, estamos piores do que no ano passado. Tanta gente fez uma grande festa no início de 2021, dizendo que 2020 foi um ano horrível, é para esquecer, agora é que a coisa vai ser. E nós estamos bem piores do que estávamos no início de 2020. A lição deveria ser uma lição de humildade. Deveria ser uma lição de olhar para a nossa verdadeira situação e clamarmos a algo superior a nós. Infelizmente, o que temos ouvido ainda é blasfémia. E as pessoas, quando pensam em Deus, ainda é para, de alguma forma, criticar, falar, zombar e blasfemar. O homem parece que não tem correção. Esta é uma situação em que nós devíamos ter aprendido.
E se algo foi ensinado na primeira quarentena, nós percebemos que várias pessoas sentiram a mesma coisa, porque nós vimos vídeos, vimos discursos, vimos textos escritos a respeito de aproveitar a quarentena para vermos o valor das prioridades, as coisas que são mais importantes, valorizarmos aquilo que é realmente significativo na vida. Tudo isto foi dito durante a primeira quarentena. Enquanto as pessoas ficaram confinadas e apertadas, começaram a perceber o valor que havia em tantas outras coisas da realidade humana, aquilo que realmente era importante para nós. E aprendemos a lição? Não. Assim que as situações começaram a aliviar, digamos, a pressão começou a diminuir e nós começamos a sentir que podíamos nos mexer novamente, houve uma corrida novamente, aquelas coisas que há semanas atrás nós tínhamos dito que não eram as mais importantes. E novamente o homem a fluir com uma grande força na busca de tudo aquilo que é supérfluo, investindo essencialmente naquilo que é material para tentar satisfazer aquele vazio que surgiu no coração durante o tempo em que esteve confinado e que tinha concluído que não podia ser resolvido pelas coisas materiais. Em coerência da humanidade, em coerência nossa, de perceber aonde é que está realmente o nosso problema e onde é que nós vamos encontrar a solução. O homem insiste em tentar resolver materialmente um problema espiritual. E isto nunca vai acontecer. Sem dúvida, nós mostramos mais uma vez a nossa dificuldade em cumprir regras. E se na primeira fase do confinamento nós não percebíamos muito bem como é que se podia fazer para poder evitar as regras, a verdade é que agora nós já temos muitos truques. E nós ouvimos as pessoas fazendo coisas extraordinárias, como, enfim, alugarem animais para poder sair à rua, ou mesmo irem com uma trela vazia e quando são confrontados dizer: pois é, eu perdi o meu cãozinho, ajude-me a encontrá-lo, e outras coisas mais. Nós continuamos sendo profundamente hipócritas. Porque, como alguém já disse, parece que até saímos à rua para podermos criticar quanta gente está na rua. Mas isto tudo faz parte daquilo que é a maldade do coração humano. Um dos grandes mantras da mídia moderna, que passa desde aquilo que são os filmes, as séries, é um dos grandes mantras, por exemplo, da Disney, é: olhe para o seu coração. Realmente nós, diante de um novo confinamento, devíamos olhar para o nosso coração, mas não para seguir a voz interior. Olharmos para o nosso coração e percebemos o quão danificado nós estamos. O que a Bíblia nos ensina é que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós estamos contaminados pelo pecado e cada um de nós, infelizmente, tem que reconhecer a realidade é que nós não conseguimos ultrapassá-lo. Nós não conseguimos melhorar sozinhos, nós não conseguimos aprender a cumprir regras sozinhos, nós não conseguimos deixar de ser hipócritas sozinhos. Nós precisamos de alguém que nos ajude. A boa nova é que esta ajuda está disponível. Deus está pronto para nos dar aquilo que realmente nós precisamos. A solução do vazio dos nossos corações é um problema espiritual e só pode ser resolvido espiritualmente falando. O homem precisava aproveitar esta situação para se humilhar diante de Deus, para pedir perdão pelos seus pecados e pela sua hipocrisia, para pedir perdão pelo seu investimento naquilo que não é verdadeiramente importante e aproveitar esta oportunidade e este tempo de isolamento para buscar o Criador e encontrar nele a paz que verdadeiramente satisfaz. Este é um momento para que a Igreja de Jesus aproveite a oportunidade. Cercados de gente que não sabe como reagir, cercados de gente cada vez mais marcadas pela ansiedade, pela depressão, pelo medo, o crente em Cristo, seguro no Senhor, deve usar esta oportunidade para dar o seu testemunho. Podemos ter algum receio da doença, mas mesmo na pior das circunstâncias, nós sabemos que se deixarmos este mundo, estamos caminhando para estar com o Pai, pela segurança que Ele nos deu de uma vida eterna, uma vida com Ele. E aqui, enquanto estamos, nós temos a noção do propósito pelo qual nós vivemos. E este propósito é refletir a glória de Deus, que neste momento significa dizer às pessoas que aquilo que nós precisamos só pode ser encontrado em Jesus. Que neste novo confinamento a Igreja não se retraia, mas use os meios que estão à sua disposição para dizer ao mundo: a solução é Cristo.